Necessitamos do Senhor em todo o tempo, especialmente daquele momento em que nós estudamos, meditamos a palavra dele. Nós faremos isso nesse instante, abrindo a Escritura Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo de número 41 ao versículo de número 47. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo 41 ao versículo 47, diz assim o texto da Escritura Sagrada. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que é a igreja? Eu sei que você hoje veio participar de um culto na igreja. Eu sei que você é membro de uma igreja e às vezes você é convidado, conclamado ou até mesmo desafiado a fazer parte de uma igreja. Mas o que é a igreja? Qual que é a verdadeira natureza da igreja? Como que nós devemos olhar, interpretar, ver a igreja? Se você observar e perguntar para algumas pessoas ao redor, provavelmente cada uma dará uma resposta diferente. Existem algumas pessoas que a igreja para eles é meramente um grupo de religiosos piegas, tacanhos, mente fechada, totalmente fechada. Para esses, a igreja consiste de pessoas que não têm alegria na vida e não gostam que as outras pessoas também tenham alegria. Então elas ficam sempre tentando, como diz na antiga gíria, cortar o barato de algumas pessoas, ou fazer com que a pessoa não tenha qualquer alegria, estragar a festa de alguns, dizendo não pode isso, não pode aquilo, ou não pode aquilo outro. Tem também um grupo de pessoas que olham para a igreja como sendo um grupo de alienados. Pessoas que não sabem bem o que está acontecendo no mundo ao redor, são completamente alienados, eles têm leis que nem mesmo eles conseguem cumprir, e a vida na igreja não atrai essas pessoas, elas não veem nenhum atrativo. O atrativo para elas está naquilo que elas veem na sociedade ao redor, no mundo lá fora, mas na igreja não tem nenhum atrativo sequer. Existe aquele outro grupo de pessoas que veem a igreja como uma verdadeira associação de amigos, como o Rotary Club, onde as pessoas pagam uma mensalidade mensal, que elas chamam de dízimo, e com isso elas têm o direito de terem creche, uma palestra ou participações e programações sociais, mas é meramente um grupo de amigos, algumas atividades sociais, mas não passa de um grupo de amigos. Infelizmente, até mesmo alguns membros de igreja, até mesmo alguns crentes, alguns cristãos, eles olham para a igreja como se a igreja fosse uma verdadeira arca de Noé. Você suporta o mau cheiro aqui dentro porque lá fora tem um dilúvio e você não quer morrer afogado. Então você fica aqui porque as coisas lá fora estão um pouquinho piores do que elas estão aqui dentro. O que é a igreja? Qual a perspectiva correta da igreja? Eu diria para você nesta manhã que ninguém consegue ver a igreja, ninguém consegue interpretar a igreja corretamente se não olhar para a igreja da perspectiva que Deus olha para a igreja. Como Deus vê a igreja.
Esse texto que nós acabamos de ler fala de como o Senhor Deus vê a igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, a igreja, ela não é uma organização, mas ela é um organismo. Organismo este que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, organismo este que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e para esse organismo, e com esse organismo, o Senhor Deus se compromete. Nós temos visto nos nossos estudos de Atos que logo no início do capítulo de número 2, o Espírito Santo desceu sobre alguns discípulos, sobre alguns cristãos, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, e eles começaram a proclamar uma mensagem que seria uma mensagem universal, para todas as pessoas, de todas as nações. Uma mensagem da grandeza de Deus, uma mensagem dos feitos de Deus, uma mensagem da salvação, daquilo que Deus havia feito no Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que o apóstolo Pedro pregou o primeiro sermão, explicando o que significava tudo aquilo, o que significava aquele Pentecostes, o que significava aquela descida do Espírito Santo de Deus, e ele interpretou tudo aquilo como sendo uma atitude, um ato do Cristo gracioso, exaltado a presença de Deus, tendo enviado o Espírito para habitar no seu povo. Igreja, na perspectiva de Atos dos Apóstolos e na perspectiva do próprio Deus, é uma comunidade na qual o Espírito de Deus habita. Igreja é uma comunidade viva e cheia de vitalidade, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da vida. E o Espírito de Deus habita naqueles que fazem parte dessa igreja. Se você observar o texto que nós acabamos de ler, fala de como viviam aqueles que foram convertidos logo depois da pregação de Pedro. Versículo de número 41 diz que quando Pedro terminou o seu sermão, quando ele terminou de pregar, algumas pessoas disseram: o que nós faremos? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo de Deus. E quando Pedro disse aquilo, algumas pessoas de fato se arrependeram, e o número foi acrescido para quase 3.000 pessoas. Provavelmente aquelas 3.000 pessoas, algumas delas, nem todas moravam em Jerusalém, algumas delas moravam em outras regiões, porque ali no Pentecostes existiam pessoas de pelo menos 16 regiões diferentes: Capadócia, Bitínia, tinha alguns que eram da Frígia, outros que eram da Arábia, e logo depois daquele momento, logo depois da pregação de Pedro, talvez alguns tenham voltado para suas regiões. É interessante observar que até hoje não se sabe ao certo como foi que o Evangelho chegou à cidade de Roma. Mas quando o apóstolo Paulo quis ir para Roma, já existiam cristãos em Roma. Talvez esse Evangelho tenha sido levado para Roma por meio de alguns cristãos que foram convertidos depois da pregação de Pedro. Como o Evangelho pode ter ido para outras regiões, como Etiópia, Bitínia, depois que algumas pessoas foram convertidas pelo sermão pregado por Pedro. O fato é que as pessoas voltaram para suas regiões, e ali em Jerusalém ficou um grupo, e o texto não diz de quantas pessoas. O texto simplesmente fala como que aquelas pessoas viviam ali em Jerusalém, como que era o modus vivendi daquelas pessoas em Jerusalém. E o versículo de número 42 em diante descreve como era o modus vivendi daquelas pessoas. Quando nós olhamos para esses versículos aqui, nós observamos pelo menos 4 características naquela igreja, pelo menos 4 características naqueles irmãos, e essas características elas fazem parte, ou pelo menos deveriam fazer parte, de qualquer igreja cheia de vitalidade, de qualquer igreja que é habitada ou cheia do Espírito Santo de Deus, de qualquer cristão que busca essa plenitude e esse enchimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Observemos algumas coisas que o texto diz nessas 4 características aqui nesses versículos. Versículo de número 42:
Ele nos dá um resumo daquilo que Lucas vai descrever até o versículo 46. Lucas coloca essas questões, primeiro ele dá esse resumo, depois ele explica do versículo 43 até o 46, e no versículo 47 ele introduz uma outra característica. Então, a primeira delas está aqui no versículo 42, quando diz assim que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra perseverar, ela é importante aqui, porque a palavra perseverar significa eles se dedicavam, eles se devotavam, eles estavam comprometidos. É uma palavra de uma dedicação constante. Perseverança é aquilo que eu e você precisamos quando a situação não está muito fácil para nós. Porque se a situação estiver fácil, nós não precisamos perseverar. Nós perseveramos quando a situação ela é muitas vezes contrária, então nós mantemos uma determinada firmeza, ainda que o nosso organismo esteja enfraquecido, mas nós mantemos aquela firmeza, nós perseveramos e perseveramos até o fim. Perseverança implica comprometimento, implica dedicação. E o texto aqui diz que eles perseveravam, acima de tudo, na doutrina dos apóstolos. Em outras palavras, aqui nós temos a primeira característica daquela igreja. Era uma igreja comprometida com o aprendizado. Era uma igreja comprometida com o ensinamento dos apóstolos. Era uma igreja que desejava aprender aquilo que os apóstolos tinham para ensinar. E interessante observar, porque muitas vezes, hoje em dia, tem alguns grupos de cristãos que eles entram por um caminho mais de misticismo, no qual eles acham que tudo o que eles precisam é sentir o encher do Espírito e não estudar, não meditar, não aprender. Esse anti-intelectualismo não tem base alguma na Escritura Sagrada. Esse anti-intelectualismo, na verdade, nem honra o Espírito Santo de Deus, porque a Escritura Sagrada diz que o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus foi aquele que inspirou as Escrituras Sagradas, e quando eu e você meditamos, estudamos na Escritura Sagrada, então nós glorificamos e honramos o Espírito Santo de Deus. Aquela igreja primitiva era uma igreja dedicada, comprometida com o desejo de aprender do ensino, da doutrina dos apóstolos. E você pode dizer, o que era a doutrina dos apóstolos? O que os apóstolos ensinavam? Provavelmente os apóstolos ensinavam aquilo que eles aprenderam do próprio Senhor Jesus Cristo. E se você observar, no próprio ensinamento de Cristo Jesus, ele trouxe para os seus discípulos os ensinamentos do Antigo Testamento. Ele mostrava em cada livro do Antigo Testamento o que as Escrituras Sagradas diziam a respeito dele mesmo, de Jesus, e ele passou isso para os apóstolos, e mais tarde os apóstolos então continuam ensinando, ou trazendo esse mesmo ensinamento para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, aprender a doutrina dos apóstolos é aprender a própria Escritura. Aprender o que está contido tanto no Antigo como no Novo Testamento. E aquela igreja inicial, aqueles primeiros convertidos, eles estavam ávidos por assentarem-se aos pés dos apóstolos e ouvirem dos apóstolos os ensinamentos da palavra de Deus e aprenderem dos apóstolos os ensinamentos da palavra do Senhor Deus. Eles podiam confiar na autoridade dos apóstolos. Você vai dizer, mas por quê? Porque o versículo de número 43 diz que o próprio Deus, para confirmar a autoridade dos apóstolos, permitia que cada um deles operasse em sinais e prodígios. Sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. E eu não sei se você já observou, mas na Bíblia Sagrada, sinais e prodígios, eles sempre são realizados para confirmar a autoridade daquele que está ensinando. Deixa eu dar um exemplo claro disso. Sua Bíblia provavelmente está aberta aí, e você observa o versículo de número 22 do capítulo 2. Pedro estava pregando,
E na pregação de Pedro, ele fala acerca de Jesus Cristo. Ele diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres e prodígios e sinais. Pedro está dizendo, os milagres que Jesus Cristo realizou, foi para deixar bem claro para vocês que Deus aprovava Jesus Cristo, que ele era um varão aprovado por Deus. E agora, no capítulo 2, versículo de número 43, diz que os apóstolos ensinavam, e não apenas ensinavam, mas por meio dos apóstolos, Deus operava sinais e prodígios. Era como se Deus estivesse dizendo, deixando bem claro, chancelando a autoridade daqueles apóstolos, dizendo a eles: vocês podem ouvir. Ouça a doutrina deles e aprenda a doutrina deles. Então você vai dizer, como é possível hoje, se eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo, como é possível hoje dedicar-me ao ensino dos apóstolos? É claro que para ser verdadeiramente bíblico, nós temos que admitir que hoje em dia não existem mais apóstolos. E esses que se chamam apóstolos são falsos apóstolos. Na Bíblia Sagrada, nós só temos um número reduzido de apóstolos. Não existe sucessão apostólica na Bíblia Sagrada. Nem mesmo Timóteo, que foi discípulo de Paulo, foi chamado apóstolo. Nem mesmo Tito, que foi discípulo de Paulo, instruído por Paulo, foi chamado apóstolo. Não existe essa chamada sucessão apostólica. Os apóstolos, eles foram de número reduzido. Se você observar, a exigência para alguém ser um apóstolo, logo no capítulo 1 de Atos, era alguém que havia acompanhado o ministério do Senhor Jesus, desde quando ele iniciou, até o momento da sua ressurreição. A única pessoa que diz ter nascido fora do tempo, que não participou disso, foi o apóstolo Paulo, mas ele disse: o Senhor se revelou a mim. E por 14 anos, no deserto da Arábia, Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, instruiu pessoalmente ao apóstolo Paulo. E o apostolado de Paulo foi reconhecido pelos outros apóstolos. Então hoje, as pessoas que se chamam apóstolos são verdadeiros falsos apóstolos. Não existe nenhuma base bíblica para eles. E surge a pequena dificuldade: como eu e você podemos nos assentar aos pés dos apóstolos e nos dedicarmos aos ensinamentos apóstolos? Como que nós podemos ser uma igreja que aprende, que se dedica ao aprendizado dos ensinamentos da doutrina dos apóstolos? Quando eu e você nos voltamos para a palavra de Deus, para aquilo que os apóstolos de fato instruíam as pessoas. Se eu e você queremos de fato nos dedicar ao ensinamento dos apóstolos, para termos uma vida cheia, plena do Espírito Santo de Deus, nós nos voltamos para a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele motiva o povo de Deus a estudar a palavra de Deus. E se eu e você temos muitas vezes marginalizado, desprezado o estudo, a meditação, o conhecimento, a doutrina da palavra de Deus, provavelmente nossa vida está cheia de nós mesmos e vazia do Espírito Santo de Deus. Provavelmente a nossa mente está cheia de conceitos, ideias, filosofias mundanas, de homens, mas nós estamos vazios do Espírito Santo de Deus e vazios da palavra de Deus. A segunda característica daquela igreja está ainda no versículo de número 42, diz que aquela igreja cheia de vitalidade era uma igreja comprometida uns com os outros. Observem aí a palavra comunhão. Eles perseveravam não apenas na doutrina dos apóstolos, mas eles perseveravam na comunhão, e essa é aquela palavra que muitas vezes você tem ouvido, lido em alguns livros, koinonia. Comunhão é essa segunda marca da igreja. Comunhão significa que eles cuidavam uns dos outros. A palavra comunhão, ela pode significar tanto alguma coisa que é comum, como também generosidade.
E aquela igreja era caracterizada pela generosidade na prática de uns para com os outros. O versículo de número 44 mostra como eles eram generosos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles partilhavam e compartilhavam aquilo que eles tinham. E o versículo de número 45 diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto à medida que alguém tinha necessidade. Eles chegavam ao ponto de desfazer do que tinham para socorrer, para atender alguém que estava em necessidade. De novo, essa é uma atitude generosa, essa é uma atitude de generosidade. Versículo de número 46 diz que eles perseveravam unânimes no templo. É como se o próprio escritor Lucas dissesse, eles perseveravam na comunhão. E deixe-me dar para vocês alguns exemplos de como é que eles exercitavam essa comunhão. Eles tinham algumas coisas comuns, alguns tinham que vender os seus bens para ajudar necessitados, e eles perseveravam unanimemente nas reuniões, nas orações, no templo ali. Eles gostavam de estar juntos. Acho interessante porque o texto diz que eles perseveravam nessas coisas. Isso não era algo que lhes vinha naturalmente. Não é fácil, né, você simplesmente chegar e dizer, eu gosto de estar com essa pessoa. Mas é alguma coisa que eles faziam e eles perseveravam, eles insistiam naquilo, procuravam ter ocasiões para fazê-lo. Mas aí surge aquele versículo de número 45, que ele se torna um tanto quanto incômodo para muitos cristãos hoje em dia. Porque o versículo 45 diz que eles desfaziam dos seus bens à medida que alguns tinham necessidade. E aí vem aquela pergunta, então se eu me torno um cristão, se eu sou um cristão, se eu quero de fato ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, eu tenho que me desfazer dos meus pertences para atender outras pessoas? É claro, o próprio texto explica e o próprio texto responde, porque o versículo de número 46 diz que eles perseveravam e partiam o pão de casa em casa, ou seja, alguns mantinham as suas casas. Eles não tinham que se desfazer de tudo, eles tinham as suas propriedades particulares, eles desfaziam à medida que alguém tinha necessidade, mas não havia nenhuma obrigação, como na Idade Média. O cristianismo da Idade Média tinha aquela ideia de que se você quer se dedicar completamente a Deus, você vende tudo que você tem e você entrega para a igreja. Não tem nada disso. Na verdade, algumas pessoas assim o fizeram. José, mais tarde, José de Arimateia, mais tarde, ele vai fazer isso, é um levita, ele tem um campo, ele vende aquele campo e ele entrega o campo. E é interessante porque algumas pessoas, vendo o que José fez, elas são motivadas e elas tentam fazer o mesmo, mas um casal, um homem chamado Ananias e a mulher chamada Safira, eles não são muito honestos na maneira como eles fazem aquilo. Eles também vendem uma propriedade e eles entregam metade do valor adquirido, e eles dizem que naquela metade estava tudo o que eles haviam recebido naquela venda. E Pedro diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para você mentir ao Espírito Santo de Deus? Em primeiro lugar, você não precisava ter vendido. Em segundo lugar, se você vendesse, ainda era teu, você não precisava ter entregue. O problema foi você ter vendido e entregado, dizendo que isso era o valor total, querendo com isso impressionar as pessoas. Naquele momento, Ananias cai morto. A mulher de Ananias entra, Safira, e Pedro diz: escuta, foi por valor X que vocês venderam aquele campo? Ele diz: sim, valor X. Ele diz: eis aí os pés dos que levaram o teu marido, vão levar o teu corpo também. Pum, a mulher cai. Eu dou graças a Deus porque o exemplo de Deus tratar com a mentira por meio da morte parou ali, porque senão nós teríamos vários cemitérios ao redor das igrejas, não é? Então, mais ou menos assim, parou por ali. O fato é que não havia a necessidade de vendê-lo. Essa ideia de que você não pode ter uma propriedade pessoal, ela não pertence ao cristianismo, isso é marxismo. No cristianismo, o que a Escritura Sagrada ensina é simplesmente que no caso da comunhão, quando alguém tem a necessidade, eu me sinto responsável por ajudar um irmão necessitado, o outro se sente responsável por ajudar um irmão necessitado, e isso é
comunhão, isso é perseverança. O princípio enfatizado aqui é o princípio do amor cristão, e o Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito Santo de Deus é amor. E amor na Bíblia Sagrada nunca é alguma coisa abstrata, meramente por meio de palavras, mas amor na Escritura Sagrada sempre é traduzido por atos de generosidade. Por isso o texto diz que aquela igreja viva, vibrante, cheia do Espírito Santo, era uma igreja que perseverava na comunhão. Primeiro, era uma igreja que desejava aprender os ensinamentos dos apóstolos. Segundo, era uma igreja que exercitava a comunhão. Em terceiro lugar, era uma igreja comprometida e devota também a própria adoração e dedicação a Deus, e devoção ao Senhor Deus. Versículo de número 42 fala que eles partiam o pão e eles estavam perseverando também, tanto no partir do pão como nas orações. Versículo 46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão, inclusive de casa em casa. Eles estavam no templo e eles partiam esse pão, provavelmente aí a referência à ceia do Senhor, de casa em casa. Você vai dizer, mas por que eles não faziam no templo? Porque o templo daquela época ainda era o templo dos judeus. Eles não poderiam celebrar a ceia lá no templo dos judeus, porque os judeus não compreenderiam aquilo. Lá no templo ainda eram realizados sacrifícios. Então, provavelmente, no templo eles cultuavam, no culto público, faziam as suas orações públicas, e nas residências eles participavam e partilhavam a ceia do Senhor e ministravam a ceia do Senhor na residência. É interessante porque a expressão partir o pão associado com a oração dá essa ideia de que realmente o que eles estavam fazendo ali era a ceia do Senhor. Era um povo dedicado à adoração a Deus, era um povo dedicado à devoção ao Senhor Deus, e essa devoção deles, ela acontecia pelo menos em dois níveis. Era uma devoção pública, lá no templo, talvez, não sei, uma vez por semana, no sábado, ou uma vez por dia, e era uma devoção particular, na qual eles tinham em casa. E aqui é uma coisa muito interessante, porque um tipo de devoção não exclui o outro. Não é porque você participa de um culto público que você agora pode esquecer do culto doméstico, do culto na sua residência, de ler a Bíblia, de orar, de interceder pelas pessoas na sua casa, na sua própria família. E não é porque você faz isso em casa que você pode desprezar na igreja. Aquela igreja, no início, não fazia assim. Eu sei que hoje tem crescido no nosso meio, inclusive tornou-se até mesmo motivo para alguém escrever um livro sobre o assunto, fazer uma pesquisa, escrever um livro sobre o assunto. Cresce no nosso meio aqueles que são chamados cristãos desigrejados. São pessoas que elas dizem, eu sirvo a Deus, eu sou um cristão, mas eu sou um cristão na minha casa. Eu desisti da igreja. Eu não quero mais participar da igreja. É interessante que quando nós desistimos da igreja, nós desistimos não de um projeto humano, mas nós desistimos daquilo que Deus ordenou. Igreja não é uma invenção do homem, mas igreja é uma própria invenção e criação do Senhor Deus. A Bíblia Sagrada não diz que Jesus morreu por uma pessoa, mas Jesus morreu por um povo. Em momento algum, eu e você vamos encontrar na Escritura Sagrada dizendo que Deus morreu apenas por mim. Eu sei que a salvação ela é individual, mas a vida cristã ela é sempre vivenciada no coletivo. E a igreja é importante porque ela é importante na perspectiva de Deus. E essa igreja primitiva, esses irmãos do primeiro século, essa igreja cheia do Espírito Santo de Deus, era uma igreja que adorava a Deus, tanto de uma maneira pública como doméstica, tanto em casa como no templo. E é importante você observar que o resultado daquela vida devocional, o resultado daquela adoração, no versículo de número 46 eles tomavam as suas refeições com alegria.
e singeleza de coração. E por que alegria? Porque a alegria também é fruto do Espírito Santo de Deus. Se a igreja é uma igreja que ela está cheia do Espírito Santo de Deus, direcionada e guiada pelo Espírito Santo de Deus, a alegria, o resultado é nada mais, nada menos do que alegria para a vida daquela igreja. Versículo de número 28 do capítulo 2 diz assim, citando o Salmo de número 16, o salmista, citando o Salmo, Pedro toca as palavras dos salmistas e ele diz assim: fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Na presença de Deus existe plenitude de alegria. Portanto, Deus convida o povo dele, os filhos dele, a uma vida de alegria. E como eu e você podemos obter essa alegria? Quando nós nos dedicamos a Deus, na nossa vida devocional, tanto pública como doméstica, tanto o nosso culto em casa como o nosso culto na igreja, fazendo essa contrapartida aqui. Você vai dizer, o que isso tem a ver com a minha vida? Simples, nós vivemos em um mundo tão agitado, nós vivemos uma correria tão grande, que facilmente nós negligenciamos alguns aspectos da nossa devoção a Deus. Alguém disse que a pressa, ela não é do diabo, a pressa é o diabo. E muitas vezes, por causa da pressa e da correria, de alguma forma, você, acabamos por negligenciar alguma coisa que é vital para nós, a nossa devoção com Deus. Geralmente nós nos entregamos à agitação da vida e nós temos até aquele pretexto de que nós precisamos de um momento para relaxar. Sabe o que normalmente as pessoas fazem para elas relaxarem? Elas ligam a televisão e ficam diante da televisão, ou seja, mais agitação no cérebro delas, mais agitação na mente delas. Elas ligam a televisão e dizem assim, eu não consigo dormir se eu não estiver ouvindo algo. É mais agitação para elas. Na verdade, o que essas pessoas estão dizendo é mais ou menos o seguinte: ó minha alma, você está tão agitada, mas tão agitada, que eu não quero que você se acalme, porque se você se acalmar, eu poderei ouvir a voz do Senhor me dizendo, por que você negligencia o tempo comigo? Não é assim que acontece? Nós vivemos nessa agitação, já nos acostumamos nessa agitação, então nós entorpecemos a nossa mente, ou com a internet, ou com a televisão, ou com filmes, ou com jogos no computador, ou com alguma coisa, ou com a música, com alguma coisa, e nós falamos, eu não consigo me relaxar se não tiver algum barulho ao redor. É porque a pressa e o barulho e essa agitação não é aquele, é do diabo. É o próprio diabo afastando a mim e a você tantas vezes da nossa devoção a Deus. E o que é negligenciado é a vida devocional. Qual que é o resultado de tudo isso? Passamos a viver uma vida cristã sem alegria. Começamos a reclamar. Cristianismo torna-se para nós cansativo. Quando nós vamos para o culto público é cansativo, é pesado. Quando nós vamos ler a Bíblia, aquilo é cansativo, é pesado para nós. Já não temos mais alegria na vida devocional, porque nós marginalizamos a vida devocional. Não é uma prioridade, não perseveramos. Veja como que virou uma bola de neve então. Em último lugar, a última característica daquela igreja. Aquela igreja cheia de vitalidade, cheia do Espírito Santo de Deus, era uma igreja também evangelística. Se nós parássemos só no que é dito o versículo de número 42, nós seríamos uma igreja voltada para si mesma, não seria? Aprende boa doutrina, exercita a comunhão e tem uma vida devocional, persevera na devoção. Pronto, nós seríamos uma igreja ensimesmada. Eu dou graças a Deus que Lucas não parou no versículo de número 42 e ele nem parou apenas até o versículo 46, mas ele estendeu até o versículo de número 47, porque o 47 ele diz que enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ele fala que uma outra característica daquela igreja era uma igreja evangelística.
E aqui fala sobre o crescimento daquela igreja. Era uma igreja que desfrutava, contava com a simpatia de todo o povo, e o próprio Deus acrescentava àquela igreja os que iam sendo salvos. Primeiro, era uma obra de Deus. Quem salva é o Senhor, a salvação a Ele pertence. Deus é quem acrescenta. Mas sim, aquela igreja estava constantemente recebendo essas pessoas que eram salvas. E o texto diz diariamente. É claro que esse acréscimo certamente significava a conversão daquelas pessoas que estavam sendo acrescidas àquela igreja. Era uma igreja comprometida com o alcance de outras pessoas, e Deus trazia diariamente. Não é interessante como que Lucas registra e ele enfatiza essa palavra dia a dia, quando ele coloca entre aspas a maneira como Deus trazia para aquela igreja? Porque quando você olha tantas vezes para a sua vida, quando você olha tantas vezes para a vida até mesmo da igreja, você nota que passa tanto tempo sem alguém ser convertido, passa tanto tempo sem alguém ser alcançado por Jesus. Quando você olha até mesmo para a sua vida, o seu testemunho, você nem se lembra de quando foi a última vez que alguém foi alcançado pelo Evangelho através de você. Quando foi a última vez que você falou do Evangelho de Cristo para uma pessoa? Porque provavelmente a evangelização não está nas suas prioridades. Provavelmente nós ainda estamos lá no versículo de número 42, vivendo de uma maneira ensimesmada, vivendo para nós mesmos, cuidando da boa doutrina, zelando da comunhão, da nossa vida devocional, mas não entendemos ainda a responsabilidade que nós temos para com os de fora. Mas essa igreja aqui não. Era uma igreja que tinha essa responsabilidade, que era uma verdadeira agência de Deus para alcançar aqueles que estavam ali fora. E aqui uma coisa muito interessante: a igreja ou o cristão que não pratica a missão de pregar o Evangelho para outras pessoas, logo ele se torna um campo missionário. Quando eu e você deixamos de falar do Evangelho para as pessoas ao redor, quando nós deixamos de falar com entusiasmo e com alegria daquele que nos redimiu, do nosso Redentor, logo nós temos a necessidade de alguém que venha falar para nós, porque nós já começamos a esquecer dessas coisas. Quando uma igreja ou um cristão não pratica missões, é uma questão de tempo para que ele se torne um campo missionário. E é interessante você observar que esses aqui, eles contavam com a simpatia das pessoas ao redor. Você vai dizer, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver comigo? Simples. Se eu e você queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é o Espírito de Cristo Jesus, nós devemos falar de Cristo, nós devemos propagar a mensagem de Cristo, nós devemos falar daquele que nos alcançou, daquele que nos salvou, daquele que transformou a nossa vida, daquele que é o amado da nossa alma. Com quanta facilidade nós comentamos sobre o time que nós gostamos, o livro que estamos lendo e que nós estamos amando a história daquele livro, o último filme que nós assistimos e que nós gostamos do enredo, gostamos da atuação dos atores. Quantas vezes nós temos excelentes oportunidades, nós deixamos de falar de Cristo Jesus, aquele que nos salva, aquele que nos redime, aquele que derramou o sangue dele por nós. Não estaríamos nós, muitas vezes, vivendo para nós mesmos e não na prática da missão de pregar o Evangelho para outras pessoas? Ou, deixe-me fazer uma outra pergunta. Dos seus vizinhos, das pessoas com quem você convive, para quantas delas você já pregou o Evangelho? Ou nos seus momentos familiares, como que você utiliza oportunidades de pregar o Evangelho? É claro, eu não estou falando para você fazer isso de uma maneira
que causa acidez no relacionamento, porque o texto diz que eles faziam isso e eles contavam com a simpatia do povo. Eles não eram simpáticos. Interessante isso. Eles usavam de tal forma, com tamanha habilidade, aproveitavam as oportunidades de tal maneira, que eles contavam com a simpatia de todo o povo. As pessoas olhavam para eles e diziam: que agradável, que coisa boa, conversa agradável que eu tive com aquele crente, aquele cristão que está passando por ali. Veja bem, não é? Mas essa é uma outra característica da igreja. Então observe bem, em primeiro lugar, a característica daquela igreja era uma igreja desejosa por aprender da doutrina dos apóstolos. Em segundo lugar, era uma igreja perseverante na prática da comunhão e se importava uns com os outros. Em terceiro lugar, era uma igreja comprometida com a vida de devoção e dedicação a Deus, adoração e dedicação a Deus. E em quarto lugar, uma igreja comprometida com a evangelização. Você já notou que cada uma dessas marcas, de alguma maneira ou de outra, elas dizem respeito a um tipo de relacionamento? Por exemplo, aqueles irmãos estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. O que era isso? Era o relacionamento deles com a palavra de Deus. Era o relacionamento deles com o ensinamento dos apóstolos. Eles perseveravam. Aqueles irmãos estavam vivendo em comunhão. Era o relacionamento deles uns com os outros. Uns com os outros. Eles se importavam uns com os outros. Aqueles irmãos, eles estavam dedicados a uma devoção. Era o relacionamento deles com Deus, com o Senhor Deus. E eles estavam dedicados à evangelização. Era o relacionamento deles com o mundo ao redor. A grande questão, e talvez a pergunta a fazer nesta manhã: como estão os seus relacionamentos? Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Ou com o Deus da palavra? Como está o seu relacionamento com os irmãos em Cristo Jesus? Por quem você tem intercedido? Como você tem expresso o seu amor pelo seu irmão, pela sua irmã? Como está o seu relacionamento com o Senhor Deus, sua dedicação a Deus? E com o mundo ao redor? Com as pessoas ao seu redor? Uma igreja viva, cheia do Espírito Santo de Deus, no mínimo, essas 4 marcas, ela manifesta. Nós vamos neste momento colocar-nos de pé.